Eu tenho um primo meu que a gente foi criado junto. Ele morava perto da minha casa. Então a gente cresceu sempre muito unido. Tanto que eu sou mais assim com ele do que com a minha irmã, que foi criada e morou comigo. E tudo, tipo fofoca, segredo, tudo eu sempre contei pra esse primo meu. Eu sempre confiei muito nele. Tanto que quando eu tinha esquema, alguma coisa assim, ele sempre me ajudou com todos os meus esquemas mesmo. Ele era a minha caixinha de segredo, eu sabia tudo dele e ele sabia tudo de mim. Até que eu conheci um boy e comecei a sair com esse cara. E o meu primo não gostou dele logo de cara. E eu perguntava pra ele, eu falava, nossa, mas pra que essa implicância com ele, né? E o meu primo nunca falava, ele falava, ai, não sei, prima, eu simplesmente não fui com a cara dele, não acho que ele vai ser uma pessoa certa pra você. Beleza, relevei e continuei o meu romance. Porém, os dois quando estavam perto, no mesmo local, eles ficavam se estranhando muito. Um provocando o outro toda hora. Às vezes eu tinha até que escolher entre os dois, porque quando um tava no local, o outro não queria ir. E o meu namorado também era assim, porque ele também não gostava do meu primo. Até que se passou um ano de namoro com esse boy e a gente resolveu ir morar junto. Quando a gente resolveu ir morar junto, esse meu primo ficou até uns dias sem se falar comigo, porque ele falava assim pra mim que não ia dar certo, que ele tava sentindo que não ia dar certo e que eu tava fazendo a maior burrada da minha vida. E aí, tipo, no fundo eu falava, caramba, será que ele tá certo? Só que, tipo assim, o cara que eu tava saindo, ele sempre foi muito atencioso, sempre foi muito cavalheiro, sempre me tratou muito bem, nunca teve nada de agressividade, nunca nem vi ele levantar o tom de voz comigo. Então, tipo, eu ficava encanada, porque eu falava, caramba. Aí eu falava isso pra minha mãe sempre gostou muito desse meu namorado. Minha mãe falava, não, é coisa deles, ele pegou raiva do cara e agora realmente ele não quer ver você com o cara. Mas em relação ao cara, nunca vi nada também. Isso minha mãe me falando. Beleza, vida que segue. Casei, fui morar com esse cara e depois de um bom tempo, o meu primo voltou a falar comigo. E começou a frequentar a minha casa. Aí às vezes a gente tava lá, a gente assistia um filme e ele aparecia lá. Até que os dois começaram a se dar muito bem, só que aquela amizade de tipo um provocando o outro, um sempre brigando com o outro. Enfim, eu achava que era normal. Até que passou um tempo e chegou o Natal. E no Natal, a minha família, a gente sempre aluga chácara. E nós fomos todos para essa chácara. Chegando lá na chácara, bebemos, nos divertimos bastante, até na hora de dormir. Na hora de dormir, os mais velhos foram embora e só ficou a gente, os meus primos, os mais chegados assim lá na chácara. E a gente acabou dormindo lá. Até que de noite eu tenho sono muito pesado e meu namorado, ele sabe disso. Até que fomos então dormir. Porém, de madrugada, tava tendo muito pernilongo mesmo. Então eu sempre tava me mexendo, acordando, sabe? Meio que acordando. Até que uma hora eu fui virar, acordei e vi que o meu marido não tava no colchão do meu lado. Então eu levantei e fui procurar ele pra ver se tava tudo bem, né? Andei, fui no banheiro, não achei. Fui na cozinha, ele não tava. Fui no outro quarto, ele também não tava. Fui lá fora na rede e ele também não tava. Até que a hora que eu saí lá fora, eu vi que o carro dele tava parado bem lá embaixo, porque a chácara lá era bem grande. Ele tava parado bem lá embaixo de uma coberturinha que tinha ali. Era bem pequenininha, mas era bem escondidinho. E eu vi que o carro tava com a luzinha acesa. Falei, será que ele foi dormir no carro, né? Não tava conseguindo dormir aqui por causa dos pernilongos e foi dormir no carro. Então eu fui em direção do carro pra ver se tava tudo bem. A hora que eu tava chegando perto, eu vi que tinha uns movimentos já meio estranhos, mas eu não vi o que era. Então eu liguei a lanterna do celular, acendi a lanterna do celular e fui mirando assim pra ver. A hora que eu cheguei perto do carro, que eu mirei a lanterna na janela, eu peguei os dois naquele momento íntimo. A hora que eu vi, eu travei, porque eu fiquei extremamente sem reação. Dei um toquinho assim no vidro do carro, bati assim no vidro do carro. A hora que eles me viram, o meu primo ficou completamente travado também, sem reação, bem sem graça. E o meu marido acabou caindo a pressão dele. No que caiu a pressão dele, ele desmaiou. Ele realmente desmaiou. Ele desmaiou e a gente ali tentando acordar ele, tentando animar ele, nada. Até que eu tive que correr na casa, chamar o pessoal que tava dormindo pra poder acordar, pra poder colocar ele no carro, pra poder levar
ajeitar ele no carro pra poder levar ele pro hospital. E assim eu fiz. Fui, chamei o pessoal, falei, não falei o que tinha acontecido, falei que ele tinha passado mal e que ele desmaiou e que precisava levar ele pro hospital. Ainda o pessoal falou que talvez é porque ele tinha bebido muito e ele não tinha costume de beber. Então pegamos e corremos pro hospital. Chegamos lá no hospital, ele ficou no soro, o médico falou que realmente só caiu a pressão dele mesmo, que ele não tinha mais nada, mas que eles iam fazer uns exames e que ele ia tomar um soro pra poder hidratar, porque ele tava muito desidratado. Então ali no hospital ele foi e ficou. Depois que a gente tava indo embora, eu peguei e falei pra ele, a gente precisa conversar. Então a gente foi, a gente conversou, eu falei pra ele se realmente ele gostava mesmo de homem, né? Ou tipo, o que tava acontecendo, porque eu precisava saber. Ele disse que ele me amava muito, mas que ele tinha atração por esse primo meu. Só que ele não sabia se ele gostava realmente de homem. Então, ou seja, ele tava naquela fase de se descobrir. Eu não podia brigar com ele, eu precisava ajudar ele. Então ali eu conversei bastante com ele.